Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas lições de um sermão muito inspirador sobre o que é, de fato, a oração. E tudo começa com uma parábola que atravessa o tempo. A fonte da nossa análise de hoje parte da história da viúva persistente e do juiz injusto. É um conto bem conhecido e ele é usado aqui para ilustrar 3 princípios que são, assim, o coração da oração. Então, vamos lá. O primeiro desses princípios é uma ideia bem forte. A de que orar não é só uma opção, sabe? Ou um hobby. É apresentado como um dever espiritual fundamental. E a definição de oração que o sermão traz é de uma simplicidade linda. É isso, falar com Deus. Uma conversa direta com o Criador. Simples assim. A partir desse ponto de vista, a oração é vista como uma responsabilidade essencial. E, por consequência, não orar é mais do que perder uma chance, é falhar em cumprir uma obrigação espiritual central. E aqui tem um ponto crucial. Esse é um dever pessoal, intransferível. Sabe, as orações de outras pessoas, claro, elas ajudam, trazem bênçãos, mas elas não substituem a nossa própria comunicação direta com Deus. Cada um é responsável por essa relação. Bom, a segunda lição que a gente tira da parábola fala sobre o quando e o como. Ou seja, esse dever deve ser cumprido sempre e, o mais importante, sem desanimar, sem perder o fôlego. Essa ideia, é claro, ecoa aquela famosa instrução bíblica de orar sem cessar. Isso sugere que a oração não está limitada a um horário marcado ou a um lugar específico, né? Mas aí vem a grande questão, né? Como é que é possível orar sempre na nossa vida moderna, que é super corrida, cheia de coisa para fazer? O sermão confronta esse desafio de frente, reconhecendo as dificuldades do nosso dia a dia. E o que se nota é que, muitas vezes, a gente se apoia num conjunto de desculpas bem padrão para justificar deixar a oração de lado. Coisas como, tô cansado demais, o dia foi muito cheio, não tenho tempo. Só que essas desculpas são rebatidas de uma forma muito poderosa com o exemplo pessoal da própria mãe do palestrante, que teve 10 filhos, e mesmo assim a oração era uma constante. Talvez, como ele diz, ela até orasse mais naquela época do que hoje, morando sozinha. A proposta, então, é que a oração pode ser, costurada no tecido da nossa rotina, enquanto se dirige, durante o trabalho, numa viagem, até no silêncio. É sobre transformar momentos comuns em oportunidades de conexão. Mas, olha só, orar sempre não adianta muito se for feito de forma mecânica, no automático. E aí entra o terceiro princípio. A oração precisa ser um ato de comunhão verdadeira. O sermão faz uma distinção que é importantíssima. Uma coisa é cumprir um dever com intenção, com o coração naquilo. Outra, completamente diferente, é só seguir um ritual de forma robótica, para marcar a caixinha. E o ingrediente secreto aqui é o ânimo. Essa palavra transmite tudo. É orar com vigor, com espírito, com entusiasmo e até com prazer. É essa energia que faz a diferença. Essa ideia de comunhão profunda é ilustrada com uma história ótima. Um pastor pede para o assistente chamá-lo depois de 30 minutos de oração. Passa meia hora e o assistente vê o pastor tão imerso, tão conectado, que não tem coragem de interromper. Só depois de 90 minutos ele consegue chamar. E a pergunta do pastor é, já se passaram 30 minutos? Isso acontece porque a oração de verdade é um diálogo vivo. É uma via de mão dupla, sabe? Não é só um monólogo que a gente deixa para Deus ouvir depois. É uma interação que nos transforma. E tudo isso nos leva à reflexão final do sermão, que é também um desafio. No meio de tantas demandas da vida, como é que a gente prioriza esse dever tão essencial? O contraste que ele traça é muito forte. Ninguém esquece do dever com o trabalho, né? A gente vê como algo essencial, a gente arruma tempo. Mas o dever espiritual, esse muitas vezes fica para depois, para quando sobrar um tempinho. O perigo que o sermão aponta é que a nossa vida pode ficar tão lotada de compromissos e até de coisas boas, que o que é essencial acaba sendo empurrado para fora. E aí não sobra espaço para essa conexão fundamental. Resumindo, então, o ponto central é este. Uma vida de oração com significado, como foi explicado aqui, se constrói sobre 3 pilares que estão ligados: o dever, a persistência e o espírito, o ânimo.
E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com a mesma pergunta poderosa e provocadora que o sermão fez. É um convite para uma reflexão bem pessoal e profunda sobre as nossas próprias prioridades. Qual espaço Jesus está tendo na nossa vida? Ouçam bem o que diz este iníquo juiz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Os irmãos podem se assentar. Eu peço a atenção de todos, pois a prática da oração, que é um assunto bastante corriqueiro, repetitivo, e que se fala de oração até quando está dando aula para as crianças, quando se fala de ensaios, uma viagem, quando você vai fazer um concurso, quando alguém está pretendendo casar-se para o trabalho. A gente fala de oração na hora da alimentação, quando vai expulsar o mal de alguém, uma doença, ou espíritos malignos, enfim. A oração, ela cabe em todos os momentos da vida do ser humano. É uma necessidade que nós temos diária, uma necessidade diária. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, ele chega a dizer: orai sem cessar. Ou seja, nós não temos um tempo apropriado para orar. Nós não temos um tempo específico para orar. Isso numa visão geral. Há momentos que a gente separa especificamente, mas não tem um tempo para isso. Não tem. Chegou o momento de você se alimentar, mas se você decidiu não se alimentar e orar, não tem nada que impeça. Chegou a hora de viajar, mas se você deixou de viajar para orar, nada impeça, porque cabe em todo o tempo. Acordou pela madrugada, quero orar, vou orar, preciso orar. Não, essa hora você não pode orar. Porque você pode orar com palavras, e você pode orar em silêncio, você pode orar enquanto dirige, enquanto se alimenta, enquanto trabalha, enquanto viaja, em todo o tempo. Agora a questão é, a gente percebe que no dia a dia, nós fazemos muito pouco isso. A nossa atitude de orar, ela cada dia vai se diminuindo. E se você perguntar para a maioria de nós cristãos a respeito da oração, e investigar e conversar cara a cara, a maioria das pessoas vão admitir e entender que elas estão sendo negligentes na oração, que está orando muito pouco e que precisa orar mais, inclusive no pensamento. Não, quando fala de oração, não é o sinônimo de dobrar o joelho. Essa é uma das melhores formas de orar, que até mesmo a posição física nos facilita. E também nós pegamos a ideia da humilhação, de submissão, de se dobrar, mas não é só de joelho que se ora. Mesmo orando em silêncio, mesmo orando enquanto está deitado, trabalhando, viajando em alguma coisa, de vez em quando a gente se pega fazendo muito pouco isso.
Mas a oração, por que é que nós somos tão negligentes quanto a isso? Não é as palavras que nos faltam, não. Não é o cansaço que impede a gente orar como deveria. Não são as nossas correrias do dia a dia. Isso são apenas desculpas que nós damos para nós mesmos e para as pessoas. Aí eu oro pouco por causa que eu tenho 10 filhos. Como a minha mãe teve 10, eu sou o mais velho de todos. E isso não impediu minha mãe de orar. E talvez quando ela estava com quase todo mundo em casa, ela orava mais do que hoje que ela mora sozinha. Nada impede você e eu de orar. Nada impede. Se a gente entender os princípios certos e nos posicionar, a gente pode cumprir com a palavra que o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar, orai com frequência, com insistência, orai em todo tempo, em todo lugar, como diz o apóstolo Paulo, orai em todo lugar. Mas a gente não toma essa decisão em fazer isso, porque não levamos em consideração o que de fato é oração e como é que o que Deus espera de nós nessa atitude de oração. Orar, então, a gente, de um sentido simples e comum, direto, a gente fala: orar é falar com Deus. Orar é falar com o Criador, aquele que está conosco em todo o tempo. Você acredita que Deus está do seu lado o tempo inteiro? Sim ou não? Está. Mesmo que a gente se comporta como que Ele não estivesse, mas Ele está ao nosso redor, Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele até habita em nós, mas as nossas ações geralmente é como que Deus estivesse longe. A gente age como que Deus estivesse distante. Você quer ver? Quem aqui, quando chegou na igreja hoje aqui, chegou e sabe que Jesus chegou junto com você? Levanta as mãos. E que Ele continua nesse culto aqui e depois vai embora com a gente. Levanta as suas mãos. Mas tem coisa que eu não tenho coragem de fazer aqui. Tem coisas que eu não tenho coragem de falar aqui. Porque Deus está aqui, sim ou não? Amém? Mas quando a gente sai lá fora, a gente não se importa em falar, em fazer. Por quê? Hipoteticamente Deus está conosco. Mas realmente, será que nós entendemos isso? Se nós entendêssemos que Deus está conosco o tempo inteiro, independente do lugar, o comportamento errado que eu não tenho aqui, eu não teria lá fora. A questão é, eu não acredito literalmente que 24 horas Deus está do meu lado, senão eu me comportaria de forma apropriada em todos os lugares. Então, na teoria, eu acredito, Deus está comigo em todo lugar, mas na prática eu faço diferença de lugares. Só que Deus está conosco o tempo todo. Então Deus está presente. Então, se você pode andar na rua falando, conversando, não é conversando sozinho, tá? Porque aí se torna um problema mais psicológico, outra coisa. Não é falando sozinho, falando com Jesus. Falando sozinho, né? Uma coisa estranha, mas você fala: Jesus, se alguém encontra você no volante, na bicicleta, e você está falando: ô Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me guia, me dirige. Isso não é falar sozinho, porque Deus está conosco o tempo todo. E você diz amém? Então, quando nós lemos aqui, Jesus coloca a oração e Ele exorta os discípulos, Ele quer motivar, estimular. A palavra exortar significa isso, é animar, estimular, encorajar, exortar os discípulos, não apenas ter atitude de oração. Não, vocês devem orar. Jesus um dia chegou a falar para eles: quando vocês forem orar, se dirige ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Só que Jesus não dá detalhe no aspecto que Ele dá aqui nessa parábola da mulher
insistente, que seria o melhor título e não do juízo iníquo, mas a mulher insistente, porque aqui o foco principal não é o juiz, mas sim a mulher. Mas deixa isso para outra questão. Então Jesus está colocando o seguinte: Jesus contou uma parábola para mostrar, ou para dizer, para falar, o que mesmo? Sobre a oração em si. Não é sobre a atitude, apenas orar, falar com Deus. E aí eu falo quando quiser, eu falo quando sentir vontade, eu falo quando sobrar tempo, eu falo de vez em quando. Não, Jesus contou a parábola para dizer o seguinte: o dever, primeiro, o dever de orar faz parte da nossa obrigação espiritual, faz parte do nosso dever orar. Isso é, quando eu não oro, além de eu não conseguir ter comunhão com Deus, receber dádiva da parte dele, eu estou em falta com Deus quando eu não oro. A questão não é que eu não consigo coisas, a questão é que eu perdo coisa quando eu não oro, porque é um dever. Então quando alguém não ora, esse alguém está sendo omisso, está omitindo, porque isso faz parte do nosso dever. Então Jesus falou sobre o dever de orar. Então ele fala dever, mas não fala quando ainda. Vamos entrar lá. Então, o dever de orar. Então faz parte da nossa obrigação. Não é o dever de receber oração. Eu posso orar por você, mas não vai cumprir o seu dever eu orando por você. O dever é cada um deve fazer, e a mãe não vai suprir isso na vida do filho. O marido não vai suprir essa necessidade de orar, porque ora 5 horas por dia pela esposa, a mãe pelos filhos, vai conseguir coisa, Deus vai responder, mas não vai suprir, não vai dar comunhão. O seu filho não vai ter comunhão com Deus, porque você ora o tempo todo pelo seu filho. Essa parte, esse dever vai continuar faltando da parte dele, se ele mesmo não fizer entre ele e Deus. Porque a oração vai entrar em várias áreas, e essa parte da comunhão, alguém pode orar por você e você ser curado, e você ser liberto, e você receber até batismo com o Espírito Santo, acontecer várias coisas. Mas esse relacionamento de comunhão com Deus, a sua oração por mim não vai substituir a minha. Eu não consigo ser uma pessoa diariamente em comunhão com Deus, porque toda a igreja ora por mim, jejuma todos os dias. Isso não vai acontecer. Isso vai abrir caminhos, vai me ajudar a ter força, mas eu preciso fazer isso porque é o meu dever orar. Fala para o seu irmão, é o nosso dever orar. Fala para o seu irmão aí, fala. É o nosso dever. Então por que a gente não ora, missionário? Porque a gente não tem isso como um dever. Se é o meu dever, eu não posso deixar para amanhã, porque esse dever, ele é incessante. Esse dever não é quando eu tenho uma necessidade particular, uma emergência, um milagre. Ele é constante. Orai sem cessar. Agora, se você vai poder dobrar o joelho, se vai poder ser em palavras, se vai ser você indo à igreja, aí é uma outra história. Independente disso, ninguém poderá dizer: Senhor, eu não orei porque meu marido é descrente, me perseguia, na minha casa não tinha um piso macio, era tudo gelado, rústico. Senhor, eu tinha dor no joelho, eu tinha problema de pele. Senhor, eu não tinha onde orar, eu não tinha igreja perto da minha casa. Deus vai dizer: isso nunca impediu o meu povo de buscar a minha face. Porque quem escolhe lugar, eu não oro porque não tenho lugar, não tenho a hora, não tenho tempo, é porque não tem isso comigo. Irmãos, nunca nada impede você de orar, a não ser algum problema interno em nós mesmos. Eu não estou conseguindo orar, é um problema em nós.
Eu não tiro o tempo, eu espero sobrar. Eu estava muito cansado, eu espero descansar. Mas eu não tiro um tempo também para descansar, para depois conseguir orar. Eu não faço. O que é que eu faço? Eu descanso, e depois de descansado, eu coloco mais alguma coisa na minha vida e vou cansar de novo. Por que eu não tiro um tempo para descansar, para depois eu orar? Eu tiro um tempo para descansar, para depois eu ir para a faculdade, para depois eu ir meditar, para depois fazer matemática, para depois ir para o emprego. Eu tiro um tempo para ficar descansado, para depois ir costurar, para depois ir fazer o jantar. Eu tiro o tempo, chego cansado e descanso um pouquinho, para depois eu ir no mercado. Mas por que eu não faço a mesma coisa para orar? Porque eu não tenho isso como um dever. Se eu tiver como um dever, gente, tem coisa mais importante do que falar com o Criador dos céus e da terra? Tem? Não. Mas se a gente fizesse uma escala na parede dos nossos deveres, todos eles, qual seria o que estaria em primeiro lugar na nossa parede, escrito bem grandão lá? Será que a gente colocaria oração? Não, lavar os olhos, escovar os dentes, trabalhar, arrumar a bolsa, a marmita de manhã, pegar o trem, pegar o ônibus, pegar o Uber, chamar o táxi. O que vem em primeiro lugar? Pode observar o que você coloca primeiro são as coisas mais emergenciais, que nem sempre são as coisas essenciais. Às vezes são as mais importantes, mas não são as essenciais, que é melhor do que as mais importantes. Aquilo que eu mais gosto, que é mais fácil, mas eu deveria colocar como algo essencial. A oração é uma questão de sobrevivência diária. É algo que nós deveríamos ter ânimo, coragem, disposição, prazer. Mas nós temos, é claro, nós temos o diabo, nós temos a carne, nós temos outras coisas que apesar disso não serve como justificativa. A questão é, eu quero orar? Eu sinto essa necessidade? Quem aqui tem o Espírito Santo diz amém. Então Jesus contou a parábolas para mostrar, para falar sobre o dever de orar. Mas orar como? Quando? Orar sempre. O dever de orar, e esse dever de orar sempre. A continuidade, a permanência, a insistência. Eu não estou dizendo que você vai orar dia e noite, mas você pode orar de dia e pode orar de noite, que é diferente. Há momentos que você está focado em algo que não dá para você se concentrar diretamente nas palavras da sua oração. Mas não é tudo que a gente está fazendo que a gente consegue, que a gente tem que desconectar do divino ou do espiritual para se conectar com aquilo. Tantas coisas a gente faz ao mesmo tempo. Eu trabalho, por exemplo, com massa plástica, produtos químicos, máquina de lixar, de cortar, com água, com furadeira, o dia inteiro. E consigo dar conta de todas as minhas mensagens do WhatsApp o dia inteiro, sem me desconectar de Deus. Você que dirige, tem vários comandos no veículo e você consegue dar conta. Seu raciocínio pensa em tudo. É claro que automaticamente você consegue, ainda desliga o rádio, liga o som, liga o ar-condicionado, você faz, pisa o pé no freio, acelerador, volante, o câmbio, você faz um monte de coisas. Então o que acontece? Nós precisamos ter como dever e fazer e entender que esse dever é sempre, repito, diga para o seu irmão, você tem o dever de orar. Fala aí. Nós temos do divino ou do espiritual para se conectar com aquilo. Tantas coisas a gente faz ao mesmo tempo. Eu trabalho, por exemplo, com massa plástica, produtos químicos, máquina de lixar, de cortar, com água, com furadeira, o dia inteiro. E consigo dar conta de todas as minhas mensagens do WhatsApp o dia inteiro, sem me desconectar de Deus. Você que dirige,
tem vários comandos no veículo e você consegue dar conta. Seu raciocínio pensa em tudo. É claro que automaticamente você consegue, ainda desliga o rádio, liga o som, liga o ar-condicionado, você faz, pisa o pé no freio, acelerador, volante, o câmbio, você faz um monte de coisas. Então o que acontece? Nós precisamos ter como dever e fazer e entender que esse dever é sempre, repito, diga para o seu irmão, você tem o dever de orar. Fala aí. Nós temos o dever de orar. Depois que a gente compreende isso, e aí tem que ser com frequência, você diz assim, eu tenho um dever de orar. E eu levantar de madrugada para trabalhar não é desculpa para eu não orar. Mas eu consigo fazer um propósito de ler, de assistir menos a minha TV se eu quiser, e dormir mais cedo, meia hora. E essa meia hora que eu vou dormir mais cedo, deixar para acordar mais cedo, para dar tempo orar e ler a Bíblia se eu quiser. Eu falo para os irmãos, quantas vezes no trabalho eu fiz só meia hora de almoço, contando com o almoço, só meia hora, para conseguir chegar meia hora mais cedo em casa. E eu não morri. Eu tenho certeza que muita gente aqui já fez isso. Da mesma forma, me lembro também que trabalhando com construção civil, ia para o refeitório, pegava a minha marmitinha, sentava naquele banco ali, aquela mesa enorme, aquela monte de gente também comendo, e eu pegava firme, geralmente não demoro muito para comer. Depois todo mundo ia bater papo, conversar de jogo de futebol, que outros conversam aqui não tem sentido, pelo menos para mim não tem. Outros conversavam de mulher, outros falavam não sei de quê, outros falavam de pinga, outros falavam um monte de coisa do governo. Eu pegava minha Bíblia e enfiava dentro das construções, e minha Bíblia de capa dura, e ia ler a palavra de Deus ou um livro sobre a Bíblia. Enquanto os outros, eu poderia estar perdendo o meu tempo se eu estivesse lá discutindo, ouvindo as pessoas com piada. Mas eu digo para vocês que muitas vezes meus olhos estavam pingando de sono. Mas a vontade de ler a Bíblia, o meu dever de ler a palavra de Deus, era maior do que o sono. Aqui não, aqui em Sorocaba os ônibus não são tão cheios comparado à Zona Sul de São Paulo. Quem já morou lá sabe disso. Aqui nunca foi, pelo menos 15 anos para cá. Mas eu me lembro que entrava no ônibus e para entrar no corredor super apertado, e ficava ali orando para que surgisse uma oportunidade de alguém se levantar num ponto. Geralmente até chegar ao final, descia, pegava 2 ônibus, dependendo do lugar, era 2 ônibus metrô. Mas o meu livrinho estava ali na mão, eu preciso de uma cadeira para sentar. E de repente surgiu a oportunidade, bem cedo, ainda às vezes meio escuro, e sentava ali com muito sono, aquelas pessoas pegadas naqueles ferros. O ônibus não tinha ar, como hoje tem ar-condicionado, ventilação. Os ônibus um tempo atrás não tinha isso, aqueles bancos lisos que você sentava, e você, cada freada do ônibus, você escorregava e tinha que puxar o corpo para trás toda vez que freava. Hoje os bancos são acolchoados, o negócio hoje é sofisticado demais. Pegava o livro e começava a ler, e as pessoas ficavam quase caindo em cima de mim um tempo todo, e muito sono. E eu me lembro que eu li alguns livros, até cheguei a repetir. Aliás, eu lia mais do que eu leio hoje. Então assim, dando exemplo de que quando a gente quer, o sono, o cansaço, é quando a gente tem, eu tenho essa obrigação, faz parte disso. Tenta imaginar que todos nós que estamos aqui, que temos uma Bíblia e que sabemos ler, e se tiver alguém entre nós aqui que durante o seu dia você não tirou 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia, imagina dizendo isso para Deus. Deus, foi tanta correria que eu não. Você pode ter esquecido, porque também não é dever. Já observou que a gente pode até esquecer dos nossos deveres, mas quando nós temos um dever, que aquilo é precioso, é útil, lucrativo,
dificilmente a gente esquece. Quem trabalhou hoje aqui em alguma empresa, levanta a mão. Quem trabalhou hoje aqui? Alguém aqui esqueceu de trabalhar, acordou 10 horas, eu tinha esquecido que eu tenho um emprego, alguém esqueceu? Dificilmente isso vai acontecer, porque eu preciso, é o meu dever, é a minha obrigação. Tenho fatura, tenho conta de água, conta de luz, eu tenho internet, tenho celular, eu tenho IPVA, IPTU, eu tenho tanta coisa, então eu não posso. É feio ter o nome sujo, porque crente não pode ter o nome sujo, sabe disso, né? O nome sujo é ruim, gente. Aí o nosso nome espiritual diante de Deus. Como é que está o nosso nome diante de Deus? Hein, Marquinhos? Deus compreende, Deus sabe que eu sou. Ele sabe que nós somos negligentes, relaxados. Quando se trata, a gente se orgulha, bate no peito e fala assim: olha, eu trabalho na empresa há 10 anos. Nunca dei um cano. A gente enche a boca e fala assim. Eu nunca faltei na escola. Isso é quase impossível, mas tem aluno que eu acho que consegue. Não sei se existe, não conheci ainda, mas deve ter existido. Mas quando se trata dos nossos deveres, e falando de oração, você não vai encontrar um ser humano. Você não vai encontrar um ser humano dizer: eu nunca falhei ou faltei na minha obrigação de orar. Sempre, de vez em quando, vem assim: olha, eu poderia ter orado um pouco mais pelaquilo, eu acabei comprando e me precipitei. Eu falhei. Porque a oração é algo tão precioso. A oração nunca muda Deus, tá, gente? Até porque Deus não muda. Mas a oração faz você receber as dádivas de Deus de fora para dentro. E a oração, nós não sabemos como explicar, mas uma pessoa que vive orando, a atitude, a prática de orar muda também a pessoa. Até porque aquela consciência de que Deus sabe de tudo, eu falei tudo para Ele, Deus estava me escutando. Eu acabei de levantar aqui da minha oração e estava sentindo a presença de Deus. Chega aquela pessoa perturbando, batendo no vitrô do seu banheiro, da sua janela, do seu portão, e você está em oração. Dificilmente você vai ter uma palavra de estupidez, uma palavra bruta para dizer à pessoa, porque você vivendo, nós vivemos em comunhão com Deus, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito está encharcado da sua presença. E tem coisa que se você não estiver orando, você falaria, mas o fato de você estar em comunhão com Deus, você percebe que algo segurou você. Mas se a gente orar só quando a gente vem à igreja, e o resto do tempo a gente não ora, a maioria dos nossos desafios são fora do ambiente de culto. Se fora desse ambiente de culto a gente não está orando, o diabo vai conseguir montar em nós, a carne vai nos dominar. Porque quando o inimigo chega perto de um cristão e olha para ele, e esse cristão está em conexão com Deus, ele vai perceber a unção do Espírito Santo derramado, estampado na cara dele, e vai dizer: eu posso até tentar perseguir, mas esse aí eu não consigo vencer ele quando ele estiver orando. Nunca o inimigo vai conseguir vencer você no momento que você estiver dentro da palavra de Deus. Sempre quando a gente erra, é que a gente deixou de ouvir. Então o dever de orar e nunca desanimar. Porque às vezes o desanimar aqui não é só parar de orar. Ele poderia dizer, se a ideia é orar sempre sem parar, ele poderia dizer, de orar sempre. Não precisava falar a palavra desanimar. Ore sempre. É que tem vez que a gente sabe do dever, a gente
está sempre orando, mas não está orando com ânimo. Eu vou orar porque é o meu dever. Deve começar por aí. Mas eu não posso pensar só porque senão vira algo mecânico. Eu cumpri com a minha obrigação de orar hoje, de ler 5 capítulos da Bíblia hoje, mas fez isso de forma automática, habitual, porque sente falta num dia que não faz. Mas como é que está o ânimo? Consegue ainda ouvir a voz de Deus quando lê a Bíblia? Consegue ainda sentir Deus quando ora? Porque tem gente que ora, mas é vazio o tempo todo, porque ora apenas como um dever, até insiste, mas não tem o ânimo, a presença de Deus lhe disciplinando, lhe conduzindo para dizer: Senhor, como é bom estar diante da tua presença. Uma história de um irmão que eu já contei em outros lugares várias vezes. Alguns irmãos já ouvi falando. Um pastor tinha um moço que era seu servo. Um pastor tinha um criado, e ele dizia assim: olha, eu vou entrar aqui para orar no quartinho da oração, e quando for daqui a meia hora você me chama. Ficou combinado. Só que o pastor começou a orar. Esse pastor, ele é até escritor de livros, se não me falha embora, acho que é o Tabernáculo, parece, fala sobre o Tabernáculo. E ele se envolveu tanto na presença de Deus, que o moço chegou na porta para abrir, e viu ele tão tomado pela glória de Deus, que não teve coragem de dizer para ele: pastor, deu meia hora. Porque quando a gente está tomado pela glória de Deus, uma coisa que você não faz quando está orando é ficar conferindo o seu relógio, a não ser que você precise sair. Mas quando você está tomado, irmão, você não presta atenção em hora. Você não presta atenção em hora, a não ser quando precisa sair. Você marcou, agendou. E a hora para a gente passa rápido demais. Já viu aquele momento que a gente ora e parece que a hora não passa, porque a gente não está tomado pela presença de Deus? Então aquele pastor estava tomado pela presença de Deus. O moço falou: eu não vou chamar, eu não consigo. E aí demorou mais 60 minutos para o rapaz aparecer, para chamar. Aí foi chamar assim mesmo. O pastor já está atrasado 1 hora. Orou meia hora e depois mais uma. Aí ele tocou no ombro do pastor. Pastor, deu sinal. O pastor levantou os olhos e disse assim para ele: mas já passaste 30 minutos? Não, pastor. O moço disse: passou 1h30. Mas o pastor passou meia hora e pensou que ainda não tinha passou 1h30 e pensou que ainda não tinha dado meia hora, porque estava envolvido. Então a gente precisa pedir graça a Deus, não apenas para cumprir com um dever, senão a gente se torna as pessoas religiosas e vazias. Nós precisamos entender, a oração é a comunicação, não é uma gravação que eu faço e Deus, quando tiver tempo, vai escutar o que eu estou falando. Na verdade, enquanto eu estou falando, Deus está me ouvindo, dizendo sim, dizendo não, é verdade, não é, é por aqui. Observe que tem vezes que a gente vai orar com um coração, e quando a gente levanta da oração, o nosso coração já é outro, porque Deus, quando você ora, uma oração de comunicação de verdade, enquanto você ora, Deus está também falando com a sua alma, com o seu espírito, trabalhando. Deus não fica só escutando de braço cruzado, Ele interage. Por isso a gente sente sua presença, por isso a gente sente seu poder, quando a gente se derrama diante dEle. Então é um dever, e quando é um dever eu não deixo de fazer, mas é um dever que eu preciso estar fazendo sempre. Mas eu preciso fazer isso com ânimo, com graça, com disposição, com prazer. E nós temos dificuldade de fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu já cansei de ver pessoas chegando na igreja mais tarde para não pegar o período de oração. Já vi muito isso. É culto domingo, a igreja vai estar cheia, ou qualquer outro dia. A pessoa chega para não perder o lugar.
Mas tem aquele trabalho que o pastor fala, nós vamos ter meia hora de oração antes de iniciar o culto com os louvores da harpa. E você vai perceber que sempre tem as mesmas pessoas, e não estou falando de trabalho, de ocupação, e não estou falando de distância da igreja não. Sempre tem aquelas pessoas que ela dá um jeitinho de chegar um pouco depois. E preste atenção, olhe para cá aqui. E quando a gente está fugindo desse propósito, do dever, da permanência e do ânimo, a gente chega na hora da oração. Aí a gente faz aquela reunião de 5, 6 irmãos na porta da igreja, conversando com o porteiro. Depois que a gente sai da reunião, a gente dá uma passadinha pelo banheiro. Depois que a gente vai lá e que às vezes não fez nada no vaso sanitário, a gente passa pelo filtro. Depois a gente encontra uma criança no corredor da igreja e dá um tchau e brinca um pouquinho. E quando a oração está para terminar, a gente dá aquela olhada no relógio assim, e depois dobra o joelho e fica com a vontade de ouvir o pastor dizer amém. Isso é oração sem ânimo, oração sem graça. Mas a pessoa que está envolvida na presença de Deus, e ela quer se dobrar, quer ficar sós, quer falar com o Senhor, chega a hora do culto, ela já chega, Pai do Senhor, irmão porteiro, Deus abençoe pastor, e já dobra o seu joelho. E se não der para ficar o tempo todo de joelho, ela senta e fecha seus olhos e fala com Deus. E por isso que você vai encontrar pessoas dizendo que foi batizada no Espírito Santo enquanto tomava banho, enquanto dirigia, enquanto estava na bicicleta, enquanto estava na moto, enquanto estava dentro do mato, porque está com seu coração voltado para Deus. É isso que a igreja precisa entender. Não é apenas um propósito de campanha aleatória. Nós precisamos nos firmar em Deus e dizer: é o meu dever, preciso fazer sempre, e me entregar quando eu estiver fazendo a minha oração. É o dever de orar sempre, sem desanimar, sem desistir. E já levantar dizendo: obrigado, Deus, porque escutou a minha oração. Lembra de Jesus? Antes de dizer: Lázaro, saia, venha para fora, Jesus faz uma oração agradecendo a Deus. Antes de dizer: Lázaro, venha, ele tinha certeza. E aí lá em Hebreus 11:6 diz que nós devemos, todo aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele é galardoador de quem o busca. Diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus conta uma parábola para motivar. Então ele fala da mulher. Isso não é uma história real, por isso não posso parafrasear o comportamento da mulher, apenas o que está dito, porque não é uma história, é uma parábola para representar a atitude da mulher na parábola. Então Jesus queria dizer, ele fala a moral da parábola. Qual é a moral, pastor Ailton? A moral é orar, o dever de orar sempre sem desanimar. Então a mulher na parábola insistiu com o homem ímpio, e o homem ímpio não queria atender, mas para não ser incomodado, para não ser importunado, ele falou: vou atender essa mulher para parar de ficar me perturbando. Deus já não faz isso com a gente, sabe por quê? Deus não nos dá nada para a gente parar de importunar, porque Ele é galardoador de quem o busca. Diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus conta uma parábola para motivar. Então ele fala da mulher. Isso não é uma história real, por isso não posso parafrasear o comportamento da mulher, apenas o que está dito, porque não é uma história, é uma parábola para representar a atitude da mulher na parábola. Então Jesus queria dizer, ele fala a moral da parábola. Qual é a moral, pastor Ailton? A moral é orar, o dever de orar sempre sem desanimar. Então a mulher na parábola insistiu com o homem ímpio, e o homem ímpio não queria atender, mas para não ser incomodado, para não ser importunado, ele falou: vou atender essa mulher para parar de ficar me perturbando. Deus já não faz isso com a gente, sabe por quê? Deus não nos dá nada para a gente parar de importunar, porque Deus não fica importunado com a nossa decisão de orar alegremente, de forma bíblica, diante dele. Quanto mais você ora, é que Deus fala: continue, meu filho, eu não me incomodo com a sua oração, continua
Continua, meu filho, clamando: busca-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Ore, meu filho, clame, meu filho. É isso que Deus vai dizer. Se o homem ímpio foi lá e atendeu a mulher, sendo ele ímpio, quanto mais Deus não vai atender as nossas orações? Ainda que muitas vezes parece que ele está tardando, ainda que ele seja tardio ou longânimo, ou parece que ele está demorando, só parece, porque no final conclui que ele ouvirá as orações e vai vir responder depressa. Só que a pressa de Deus, a rapidez de Deus, parece para a gente que ele está demorando, mas Deus nos ouvirá no tempo certo. Então o que a gente tem que fazer? Nosso dever, nossa insistência e o nosso ânimo. Deus, no momento certo, estenderá as suas mãos, e como diz a Bíblia: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É um dever. Por que nossas crianças chegam com os papais na igreja, já grandinhas crianças, e elas não dobram o joelho junto com o pai? Porque ela não foi instruída que é um dever. Já mandaram, já ordenaram, já obrigaram, já disse para ela: tem que dobrar o joelho, mas não ensinaram. Aí as crianças estão lá, você vê os adolescentes de 10, 12 anos, o pai e a mãe chegam, dobra o joelho, e os meninão grandão, as mocinhas grandona, senta e fica lá chupando chiclete, brincando com um bendito celular, porque as crianças não aprenderam o que é um dever. Se ela foi instruída que é um dever, eu já vi criança com 7 anos na igreja Deus Amor, que é uma igreja que orava para valer, geralmente era 40 minutos as orações. Hoje eu não sei se já ora assim, né, que tudo mudou nas nossas igrejas. E eu chegava ali, eu lembro que foi minha irmã mais nova, chegou da Bahia, magricela que só, eu também era outro. Eu tinha, quando eu casei, apenas 57, hoje estou quase com 90. Tinha aquele palitinho de 7 anos, chegou da Bahia. Eu chegava na igreja ali, eu fiquei uns 2 anos. Quando cheguei da Bahia em 95, fiquei então na Deus Amor em São Paulo, e dobrava meu joelho, não precisava mandar minha irmã. Quando ela me via dobrar o joelho, naquele banco meio desconfortável, ela dobrava o joelho até ela não aguentar, depois sentava por vontade dela e ficava lá. Ela entendia que isso fazia parte do dever. Está acontecendo. Meus filhos não querem orar. Eles não foram instruídos, eles foram ordenados, eles foram mandados, foram obrigados. Por quê? Ensine o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, dificilmente ele vai sair. Então, enquanto estiver no caminho, ensine o menino. Então é isso que provérbio quer dizer. Nós precisamos disciplinar. Aliás, na próxima revista, na próxima aula da escola dominical, a próxima aula do próximo domingo vai falar sobre as disciplinas espirituais do jejum, da oração e da leitura bíblica. Por que irmão Marcos, que a gente não consegue fazer? Porque nós temos disciplina para ler matemática, ciência, biologia, bibliologia, antropologia, tanta logia por aí, tanta coisa, mas a gente não tem a disciplina de pegar o livro que é o maior dos livros, o contato que é o maior contato, que é a nossa oração, falar com Deus. Eu não posso dobrar o joelho o tempo todo, mas enquanto estou trabalhando, estou falando com o Senhor. E quando isso acontece, pastor, como é que o senhor sabe que o povo não está fazendo isso? Pelo vazio que a igreja ultimamente está vivendo, pela fraqueza, pelo mundanismo, pela sensualidade, pelo pecado, pelo adultério, pela fornicação, pelos vícios que na igreja em geral, não estou falando aqui, você percebe as pessoas brincando com as coisas, os filhos que dão resposta para os pais, rebeldia contra os pais, marido que faz coisa errada da mulher, a mulher que faz coisa do marido, um monte de coisa. O que é isso? Isso é falta de oração, porque uma igreja que vive em conexão com Deus é uma igreja diferente. A unção de Deus fica sobre ele. Que
Quem anda em oração não precisa você ver de joelho. Se olha de longe, como diz o pastor Pílio Santana, você já diz: lá vem alguém que tem comunhão com o Altíssimo. Lá vem um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É isso que nós estamos precisando. Dever, existência e ânimo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que o nosso maior desejo é chegar na igreja quando a gente puder chegar mais cedo. E que a gente, se possível, que tem vezes que tem algumas coisas para você mexer, quem mexe na câmera, nas caixas, o microfone, as irmãs que organizam, a gente sabe tudo isso. Mais de 30 anos na igreja a gente já aprendeu alguma coisa. Mas a gente também percebe quantas vezes nosso coração fica nos desviando para outro lado. A água da igreja é a mais doce, é a que mata mais sede. A igreja é o local que a gente gosta de desfilar, mas em casa a gente não gosta de sair nem para o quarto, para a cozinha. Mas que chega na igreja, nossas canelinhas ficam assim, a gente não para o culto inteiro. Então o que acontece? Mas quando a gente está na comunhão, observe bem, crente cheio do Espírito Santo, crente na comunhão, ele só fica andando na igreja se precisar, se tiver necessidade, porque o que ele quer mais é ficar em comunhão com Deus, e isso é orar no Espírito, como diz as Sagradas Escrituras. Nós precisamos nos entregar a Deus de verdade, meu irmão. Nós precisamos, nosso irmão Fabiano, de vez em quando parar o carro no acostamento, aonde pode, aonde deve, e falar: Senhor, eu estou com a vontade de falar com o Senhor aqui, mas só dirigindo eu posso me distrair. Senhor, eu quero falar com o Senhor um pouquinho aqui. Não tem nenhum problema. A gente para atender o telefone. A gente para dar um oi para alguém que está batendo um papo na calçada. Gente, Deus é maior do que qualquer amigo nosso. Deus é maior do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que o patrão. Porque a gente tem preguiça de parar e um pouquinho e falar com o Senhor no banheiro da empresa, no banheiro de casa, no mato, na roça, no cavalo. Fala com Deus, insista com Deus, e depressa Ele ouvirá as nossas orações. Bendito seja Deus. Deus está com saudade de sentir isso. Gente, chegar diante dele, como antigamente os cristãos falavam, chegar diante de Deus, colocar uma cadeira aqui, é representativo, não precisa disso. Mas o crente queria tanto entender de verdade, que ele dobrava o joelho em uma cadeira e colocava outra assim, e falava: Jesus, senta aqui, eu quero falar com o Senhor. Isso eu vou levantar quando o Senhor me responder. Jesus sente saudade da gente dobrar o joelho em casa, na igreja, em algum lugar, e levantar em lágrima, de raiva, de ira, não, de alegria, de unção, de intercessão pela família, intercessão pelo país, intercessão pelo governo. Deus está sentindo saudade de cristão que fala: mulher, fica em casa, hoje eu quero ir lá no monte, eu sei que o monte não tem mais poder do que aqui, mas eu quero ficar só. Vai lá, clame a Deus, busca a Deus. Deus está sentindo desejo. Deus tem desejo de ver pessoas que falam: Senhor, hoje nada de novela, nada de filme, eu quero falar com o Senhor. A gente precisa voltar a amar Deus de verdade e não apenas de palavra, meus irmãos. É isso que está faltando em nós. Da gente dobrar o joelho e depois de 1 hora dizer: que pena que não dá para continuar, que o tempo não permite. Dobrar o joelho e ficar 2 horas de oração. Não estou dizendo que você tem que se obrigar a fazer, não. Você ficar ali voluntariamente e depois levantar o trabalho. Eu tenho família, eu tenho esposa, você tem que ter sabedoria, é claro. Eu tenho alimentação, eu tenho um remédio para tomar, eu tenho uma viagem. Mas já se passou 2 horas, eu queria continuar. Porque, irmãos, eu já vi muita história como essa real. Eu já vivi isso, já vi pessoas fazendo isso. Isso parece um escândalo se um crente falar que ele ora 1 hora, 2 horas por dia.
Tem gente que vai achar que é mentira, sabe por quê? Nós estamos desatualizados, mas o Espírito de Deus ainda pode levantar homens e mulheres, jovens e crianças, que tenham o joelho cravado na terra, que abra seu coração e diga: Jesus, me enche, eu quero a tua face, eu quero a tua presença, Senhor. Esse Deus está aqui nessa noite, e Ele quer que a gente volta para Ele. Lembre, não é apenas orar, não é apenas o dever, mas insistir e fazer isso de coração. Deus quer um coração dominado pela sua glória. Vidas que se derretem diante dele. Quando a gente busca a Deus, uma coisa que eu analisei, que se conhece uma pessoa aí muito vaidosa, tenta imaginar uma pessoa muito vaidosa, e aí ela começa a orar mais, aí você começa a perceber, engraçado, o que ela está fazendo não é considerado pecado, mas ela só orar mais que ela começa a ser menos vaidosa. Porque a entrega à vaidade é a entrega do próprio eu para os prazeres. A orar é uma entrega à renúncia, ainda que isso não seja errado em si. Eu prefiro seguir aqui, ainda que isso não é errado. Mas vai dividir o meu tempo é pouco, e o pouco que eu tenho, vou deixar um pouco do que é meu, e vou me entregar um pouco para Jesus. Porque às vezes tem coisas que não é pecado, mas nos embaraça. Tem coisas que vai poluindo a nossa alma, e a gente procura saber onde eu comecei a errar, onde eu comecei a enfraquecer, onde eu parei de fazer, onde eu parei de ser, e a gente não encontra. Nós estamos com o coração entulhado de coisa. Mas quando a gente vai diante de Deus, é pegar esses entulhos e a gente vai jogando. E você vai ver que tem um monte de coisa dos entulhos, que não estou falando de pecado, estou falando de coisa que a gente vai entulhando. Compromisso, responsabilidade, e mais compromisso, e mais obrigações. E que o cantinho de Jesus fica tão apertado, que Jesus sai, fica pelo lado de fora, e depois começa a gritar e dizer: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, essa é uma palavra para a igreja, não é para o mundo. E se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei e farei festa, serei com ele e ele comigo. Mas nós estamos deixando a riqueza, o trabalho, o emprego, o lazer, a viagem, a compra, a gente está deixando tanta coisa, que eu não estou falando para você que é pecado, mas a gente está se comprometendo com tanta coisa, que o nosso dever de falar com Deus ficou secundário. Mas se a gente nessa noite deixar que Deus tome conta da nossa vida, dirigir a nossa vida, Ele vai nos ressuscitar e vai nos fortalecer, e vamos sair daqui hoje dizendo: eu preciso começar a melhorar. Terminando, quantos reconhecem aqui que precisa aprofundar mais e mais na presença do Senhor em oração? Diz amém. Falei, todos nós. É claro que tem uns que precisam mais ainda, mas Ele é poderoso para nos fortalecer. Não comprometa todo o seu tempo, deixa o tempo. Jesus quer um espaço. Guarde isso. Qual é o espaço que Jesus está tendo? Eu estou falando de tempo. Não, pastor, eu oro enquanto estou lavando o prato. Mas e o tempo é específico para Jesus? Onde a gente está deixando? A gente enche e diz que não pode desocupar. Claro que pode. Tem coisa que você faz que você poderia deixar de fazer. Tem coisa que eu faço que eu poderia encurtar o tempo. A questão é: isso é algo sagrado para mim? É igual quando a gente chega na igreja e fala assim: pastor, não estou dando dízimo e oferta já há 6 meses, porque eu estou muito apertado, eu não consigo. Aí acontece um problema no carro, a gente consegue o dinheiro e consegue consertar o carro, e continua com as obrigações.
Mas a gente se apertou e conseguiu consertar. A gente se apertou e conseguiu levar o cachorro no pet. A gente se apertou e pagou a manicure. Se apertou e alisou o cabelo. No meu caso não tem como, né? Se apertou, mas comprou a roupa da festividade. Se apertou, mas trocou o pneu do carro. Quando a gente reconhece que é uma necessidade, a gente se aperta. Sabe o que acontece? Deus nos dá graça. Assim é. Quando a gente fala que não tem tempo, é só pedir graça a Deus. Administra o seu tempo e Deus vai te dar graça, e vai sobrar um tempo que vai ser só seu e de Jesus. Tem que ter um tempo só nosso e de Jesus. Seja de manhã, meia-noite, de madrugada, à tarde, na hora lá no trabalho, enquanto todo mundo almoça, está batendo conversa que não tem nada a ver, você vai lá, ó Jesus, essa é a minha hora do Senhor. Eu vou me esconder aqui debaixo de alguma árvore, do outro lado da empresa, do outro lado da rua, enquanto todo mundo está lá batendo papo no horário do almoço, lá no trabalho, eu vou tirar só para o Senhor. E aí você vai começar a perceber que a sua vida vai ser mudada. A nossa vida. Tire tempo para Jesus, porque esse é o melhor tempo que você nunca perderá. Que a graça de Deus e a sua misericórdia esteja sobre nós. Dever, insistência e ânimo, disposição. Tenho certeza que essa palavra falou conosco. Como a palavra não é minha, ela veio para nós. Não é a minha palavra para a igreja, é a palavra de Deus para todos nós. E quem creu e entendeu e foi edificado, finalizo aqui e você aplaude o Senhor Jesus com bastante alegria. Glória a Deus. Boa é a palavra de Deus. Só não ouviu quem verdadeiramente, irmãos, que eu acho que isso não aconteceu, quem está o físico, mas a mente longe. Mas se você, o físico está aqui, a mente, a sua alma, o seu espírito estar aqui, Deus nos alertou. Não somente nos alertou, mas Ele pegou no colarinho da nossa camisa e chacoalhou bastante nesta noite. Tudo, meus irmãos, para a glória do nome de Deus. Se observarmos, Salmos 42 vai dizer que a corça anseia. Se você buscar isso aí, você vai ver, pastor Ailton. Segundo os estudiosos, diz que ela se lançava quando sentia cheiro das águas 2 metros abaixo da terra. Ela se jogava, ela se esperneava, ela gemia porque ela sentia o cheiro das águas. Assim a nossa alma, o anseio da nossa alma para ter essa proximidade de Deus, porque o Salmo diz: assim como a corça, a minha alma suspira, a minha alma grita, a minha alma deseja, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do nosso querido pastor Ailton, grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero também já agradecer aos nossos irmãos que estão nos lares, nosso irmão que está lá no IB, no Instituto. Deus abençoe grandemente vocês que foram também, assim como nós, abençoados através da palavra de Deus, que seguimos nesse propósito aí. Realmente, meus irmãos, vamos empenhar e buscar mais a Deus, porque, como eu disse no começo, os céus se abrirá para a vida daqueles que também dobrarão os seus joelhos na presença de Deus. Pode ter certeza disso. Deus abençoe o nosso pastor Osiel, que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Deus abençoe cada